Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e, como sempre, para você que está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, e esse é o episódio 11 do podcast GE São Paulo. E comigo hoje na mesa a presença ilustre, uma grande presença aqui de Marcelo Prado. Ele hoje é editor de texto da TV Globo e foi durante 13 anos setorista do São Paulo. Eu peço permissão para apresentá-lo primeiro porque é uma honra e um prazer muito grande. Eu conheço essa figura, que a gente conhece ele como Huguinho, então por várias vezes eu vou chamá-lo de Huguinho aqui, em vez de Marcelo Prado. Então você que está ouvindo entenda, Marcelo Prado é Huguinho, Huguinho é Marcelo Prado. Seja bem-vindo, a gente se conhece desde 2005, é um prazer. Conheci inclusive num jogo do São Paulo 1, Paulista de Jundiaí 2, em Jundiaí, estreia do Campeonato Paulista de 2003. Ou seja, então eu conheci ele em 2003, não em 2005. Ou seja, a fama de pé frio lhe precede e é correto. Com certeza. Seja bem-vindo, Guinho, Marcelo Prado. O microfone é teu. Já logo de cara, o que você achou do empate com gosto de derrota no Morumbi ontem? Oi, gente, é um prazer estar aqui participando do podcast com vocês. Já tem um tempo aí de setorismo com o São Paulo. Na verdade, eu não sou pé frio, razão. Eu tenho o meu currículo recheado de títulos e conquistas. Depois eu posso passar para você, meu assessor passa para você, inclusive. Sobre o empate do São Paulo, é simplesmente lamentável, né, cara? Quando o torcedor faz aquela projeção de pontos no começo do campeonato e pensa, o CSA no Morumbi, você tem a obrigação de ganhar. Pode ser o time A, B, C, D, o Júnior, Juvenil. Você não pode empatar com o CSA do jeito que foi. Ele empatou na Bacia das Almas, né? Fazendo gol aos 41 minutos. 41 do segundo tempo. Então a gente vai debater muito aqui. Mas eu acho que o São Paulo está devendo muito, principalmente o trabalho do Cuca. E do outro lado da mesa aqui, Marcelo Razan, nosso setorista de São Paulo, folgou no fim de semana, mas com certeza ficou atento aos detalhes, porque é um grande jornalista, um grande entusiasta da informação, um apurador. Razan, a palavra é sua. Fala, Leandrinho, fala, Guinho, prazer ter vocês. Leonardo da Embaixada Bianchi, o cara que coloca tudo isso aqui no ar. O Eduardo, muito legal, já vai falar, mas é melhor deixar isso para depois, porque não é muito agradável, né? Falando do São Paulo, realmente é um resultado muito decepcionante. Aquela pergunta que você fez pra gente no último podcast, se o resultado da derrota pro Inter era péssimo ou ruim, esse empate com o CSA em casa é péssimo, não tem nem o que dizer. É o que o Guinho falou, todo mundo na projeção de tabela, quando pensa no CSA em casa, coloca mais 3. O próprio Cuca sabe que deveria ser assim, mesmo com volume, mesmo com 30 finalizações, mesmo com chances criadas, o São Paulo só empatou em casa e aí ficou a 10 pontos dos líderes. Do líder Flamengo, perdão. Tá certo, Razan, muito obrigado. E eu concordo com os dois, perfeitas as palavras, e eu digo mais, nada, absolutamente nada justifica o resultado de ontem. Absolutamente nada. Foi realmente vergonhoso pelo volume criado pelo São Paulo. O São Paulo teve 31, 32 finalizações a gol, o CSA teve 7. O CSA tem o pior ataque do campeonato, tem 8 gols. É muito pouco. O São Paulo conseguiu tomar um gol do CSA, que tem 8 gols no campeonato em 19 jogos. É muito decepcionante esse resultado. O São Paulo teve volume, teve chances, mas parece um time nervoso. Quando começa a errar, não só depois do gol ficou muito nervoso, começou a errar, errou uns 5, 6 passes seguidos, mas antes, quando a bola começa a não entrar, começa a criar e não entrar, o time parece entrar num desespero de que não vai sair o gol de jeito nenhum, e isso reflete em todo mundo, reflete na torcida. Foi um resultado péssimo do São Paulo, seria mais do que péssimo se não tivesse conquistado um empate aos 41 minutos, mas um empate péssimo e que compromete muito a campanha do São Paulo em busca de Libertadores e, quem sabe, mais pra frente, numa melhora, voltar a brigar pelo título. Você ainda continua acreditando que é possível brigar pelo título? Não, do jeito que tá jogando hoje ainda não. Mas a gente pode mudar de opinião até o fim desse podcast ou na semana que vem. Porque assim como a vida, o futebol e o podcast são dinâmicos. Muito bem, vamos então agora direto para o CT da Barra Funda. O Edu esteve no Morumbi ontem, acompanhou o jogo, fez as atuações do time, acompanhou o protesto da torcida do São Paulo na porta do Morumbi, acompanhou a entrevista coletiva na zona mista de Daniel Alves, de Hernanes, acompanhou também o Cuca, e ele tá lá no CT da Barra Funda, ele que foi ao treino nesta segunda-feira, que é o dia que nós estamos gravando o podcast, e vamos colocá-lo na linha agora para ele dar a opinião dele e fazer um resumo do que o São Paulo tem para essa semana, né? Semana de preparação para o jogo de sábado contra o Botafogo às 11 da manhã no Engenhão, e ele vai dar um panorama aí de quem tá bem, quem tá mal, se tem alguém lesionado, se tem alguém que vai ser poupado. Edu, é com você. Fala, Leandroca, um prazer participar com vocês mais uma vez.
Mandar um grande abraço aí pro Guinho, que hoje está participando com a gente, Razan, que já me deu uma cornetada, né? Já é de praxe, ele me deu umas cornetadas, e Leozinho aí na nossa mesa de áudio, nosso editor, Henrique Totti, todo mundo que está aí. E falar um pouquinho do jogo do São Paulo, né? Domingo, o São Paulo começou jogando bem, os primeiros 5 minutos foram bons, o São Paulo teve algumas chances ali com o Pablo, deu uma pressão no time do CSA, mas de repente o time parou de jogar. O futebol sumiu, desapareceu e foi voltar somente aos 30, 35 minutos do primeiro tempo, que o São Paulo deu um baita de um sufoco no CSA, a bola do Reinaldo deu 3 bons chutes, cruzamento de lateral na área, enfim, deu uma pressão, só que a bola não entrou. O São Paulo ontem terminou o jogo com 30 finalizações, com 10 claras de gol, só que não conseguiu converter isso em resultado. Isso já está atrapalhando o São Paulo há muito tempo. O São Paulo, antes do gol do Reinaldo de domingo, não fazia gols há 3 jogos, ou seja, a pontaria é algo que está complicando a vida do São Paulo. O Antony no jogo contra o Grêmio também errou na cara do gol, com 7 minutos de jogo. O São Paulo cria, mas não consegue matar a partida. É uma grande dificuldade. Eu e o Razan, nós estamos aqui no treino sempre do São Paulo, e a gente pode ver que o time treina finalizações. O Cuca geralmente faz aí 1 hora, 1h30 de finalizações, com várias variações de treinos de finalização, só que a bola não está entrando. Até o Hernanes falou isso ontem, e que está faltando essa tranquilidade. E aí veio o segundo tempo e o São Paulo ficou desesperado, levou o gol e conseguiu empatar, vamos dizer assim, numa sorte, né? Que foi uma falha do Jordi. A bola sobrou para o Reinaldo, que foi o melhor jogador da partida, e conseguiu se salvar, que seria um vexame ainda maior. Já foi vexame, na minha opinião, um vexame, um empate. Um time que está na zona de rebaixamento vai brigar até o final contra o rebaixamento. O São Paulo não pode perder esse tipo de ponto dentro de casa. Dentro da sua torcida tinha mais de 30 mil pessoas. E aí falar um pouquinho do ambiente, né? Se eu começar a falar muito aí, vocês me cortem, por favor. E aí, eu falar um pouco essas 30 mil pessoas no Morumbi, a torcida estava apoiando, só que depois do gol virou um silêncio tremendo no Morumbi e os protestos começaram. A torcida começou alguns cantos contra a torcida, os jogadores, não poupou praticamente ninguém. O Antony saiu, não foi vaiado, mas merecia vaias, como foi vaiado contra o Grêmio. Eu acho que o único que não mereceu vaias ontem foi o Reinaldo, que tentou, que correu, que chutou. E ao fim do jogo, alguns torcedores, né, de organizadas foram na porta do Morumbi, no portão central, no portão 1, para protestar. E os gritos se repetiram, foi algo pacífico, nada que a polícia precisou intervir. E eu acho que os protestos, eles são válidos, sempre os protestos são válidos dentro da normalidade, sem agressão, nada. E eu acho que o São Paulo agora vai ter que disputar esse Brasileirão aí com uma série de pressão, vai ter uma pressão grande agora em cima do time, continua achando que briga pela Libertadores, como a gente falou no podcast passado, e o brasileiro, apesar do Daniel Alves ter falado para não darem um título para o Flamengo, eu acho que o São Paulo está fora dessa briga, mas a gente vai ver aí, no próximo jogo tem o Botafogo, agora às 11 do sábado, para eles tentarem se ajustar, mas eu não estou vendo um ajuste nesse time, e Libertadores vai ser demais para o São Paulo esse ano. Edu, qual que é a expectativa para o fim de semana? Tem algum jogo? O Everton saiu ontem no intervalo, né? No primeiro tempo ele sinalizou para o banco que estava sentindo alguma coisa. Diz pra gente aí como é que tá a situação aí no São Paulo. Os jogadores que atuaram ontem e tinham voltado de lesão, Hernanes e Pablo, por exemplo, o Cuca não tinha pretensão de usá-los o jogo todo, teve que usar, né? Eles jogaram os 90 minutos. Pato, como é que tá essa situação? Eu tô aqui agora no CT, né? A gente tá gravando na segunda-feira e só os reservas estão em campo. O Toró, que entrou no segundo tempo, tá aqui no campo, tá bem, se tá treinando aqui, não teve nenhum problema tá voltando de lesão, mas já tá treinando normalmente. E os demais, no caso, como você citou aí, Pablo, Pato e Hernanes, estão fazendo um trabalho interno, regenerativo. Voltaram ontem bem. Tecnicamente, eu achei os três, tecnicamente, muito abaixo. O Hernanes tentou muito, deu alguns chutes, mas não conseguiu acertar. Falta de treino, falta de repetição. O Pablo ontem chutou umas 3 bolas na lua,
Foi muito longe as bolas que o Pablo chutou, porque tá faltando essa parte técnica. Ele pode ter ido bem, correu, se movimentou, jogou os 90 minutos, até surpreendeu, né? O Pablo e o Hernandes jogar os 90 minutos. Senti cansaço deles, mas eles aparentemente estão bem, vão jogar no próximo sábado. O Everton, a gente não teve ainda um posicionamento oficial do São Paulo. O que a gente teve ontem, que saiu só por precaução, mas a gente vai atualizar aí no Globoesporte.com se tiver algo mais grave. E aí, em relação às voltas, para o jogo de sábado, volta o Vinícius e Hudson. Essa vai ser a primeira vez que o São Paulo vai ter o elenco completo. Claro, se durante a semana ninguém se machucar, somente o Rojas que vai estar fora. Então o Cuca tem um elenco inteiro na mão. Então não vai ter desculpa agora de lesionados e suspensos. Já não teve desculpa ontem, me desculpa. Exato, não tem desculpa. Exatamente. Igor Vinícius e Hudson que estavam fora não iam mudar nada o panorama do jogo. Então realmente você tem razão. Já não teve desculpa ontem. E agora, para o sábado, tem todo mundo à disposição, com exceção do Rojas. O Rojas, que pode voltar aí somente ano que vem. Obrigado, Edu. Obrigado pela participação. Você fez falta aqui hoje. Você é um cara muito legal, muito bacana. Obrigado aí por dedicar esse tempinho aí pra gente. Manda um abraço pro Juca, pro Felipe, pra todo mundo aí no CT. Pode deixar, obrigado. Agradeço vocês todos aí. Bom podcast. Eu vou atualizar aqui sobre o São Paulo as informações. Vamos trazendo aí eu e Razan durante a semana. Obrigadão pelo papo. Valeu. É isso aí, essa foi a participação do Eduardo Rodrigues, direto do CT do São Paulo. E vamos agora colocar duas sonoras que eu considero que ontem foram as duas frases principais de todo o pós-jogo do São Paulo. A primeira do Cuca, dizendo que ficou difícil a briga pelo título. E a segunda do Daniel Alves, esbanjando confiança e dizendo para não entregarem ainda o título para o Flamengo, que é líder, 10 pontos à frente do São Paulo, que tem muita coisa para acontecer. Essa muita coisa para acontecer são 19 rodadas do segundo turno. Vamos ouvir. Som na caixa, Leão. Lógico que a gente fica frustrado, como todo torcedor. Eu fico muito frustrado porque eu acho que esses empates em casa eles nos tiram uma chance enorme de você brigar lá na frente. A gente tem que saber administrar, por mais duro que seja, mas a questão é essa, né? Os últimos resultados, os últimos 4 jogos não vieram os resultados, depois a vitória lá contra o Atlético Paranaense, e se a gente pensa em disputar título ainda, que cada vez está ficando mais difícil, é a realidade, nós temos que começar a vencer de volta. Mas eu volto a insistir, a gente tem que ser estável naquilo que a gente quer conseguir, porque se você olha um pouquinho lá atrás, o próprio Flamengo, quando foi eliminado da Copa do Brasil, estava todo mundo falando que nem Jesus resolvia, e agora o Flamengo campeão de turno, já acha que entrega o título do Flamengo. Não, tem muita coisa que acontecer ainda, e a gente que é do futebol, a gente sabe que ainda vão suceder muitíssimas coisas durante esse Campeonato Brasileiro, e a gente espera melhorar, é óbvio, a gente vai trabalhar para melhorar, a gente está trabalhando para melhorar, mas é evidente que a gente tem que ser uma equipe estável para a gente conseguir aspirar a coisas importantes. Tá aí o Cuca, tá aí o Daniel Alves. O Guinho, nosso Marcelo Prado, você concorda com o Cuca ou concorda com o Daniel ou não concorda com nenhum dos dois? Eu acho que o Cuca ficou bem difícil, é uma coisa óbvia, né? Porque o São Paulo não vem jogando bem já faz tempo, né? Eu tive cuidado antes do podcast de olhar a tabela do campeonato, puxei jogo por jogo do primeiro turno, e se eu tiver errado, por favor, vocês me corrijam. Eu lembro de uma atuação razoável contra o Botafogo, primeira rodada, de uma boa atuação contra o Goiás na segunda rodada, ganhou o gol do Pato, o segundo tempo contra a Chapecoense e o segundo tempo contra o Santos. No mais, foram atuações medianas para fracas, um time sem inspiração, um time sem padrão de jogo. Tudo bem, alguns jogos os desfalques atrapalharam, tudo bem, é difícil você montar um time sem 9, eu concordo. Mas assim, mesmo quando o Cuca teve todas as peças à disposição, ou quase todas as peças à disposição, o time ficou muito aquém do que pode render. E aí vai de encontro, eu discordo do Daniel Alves, eu acho que hoje, né, claro que daqui 19 rodadas tudo pode mudar, mas hoje, se comparar o que joga o Flamengo, o que joga o São Paulo, é uma coisa surreal a diferença. O torcedor mais saudosista, ele pode falar, mas em 2008 o São Paulo ficou 11 pontos atrás do Grêmio, virou o turno 11 pontos atrás do Grêmio e foi campeão. Era outra época, outro time, era um time bicampeão brasileiro. Era um time que jogava sem pressão, né? Exatamente. Era um time que jogava sem pressão por títulos recentes. Você falou no começo do podcast, a hora que toma o gol, o Morumbi vira pressão, o jogador não acerta mais passe, não acerta mais cruzamento, quer dizer, é muito complicado.
o que mais me impressiona como o São Paulo não joga bem é que o São Paulo tem a semana inteira para treinar. Não tem outra competição, então aquela desculpa, tem que ter o foco em outra competição. Não, só o brasileiro e não consegue melhorar. O que você pensa sobre isso? É isso, e é um pouco também do sentimento no clube, de uma forma geral, já tem sim uma insatisfação no sentido de já se esperava que o São Paulo jogasse mais como desempenho, como atuação e como resultado também. Que tivesse uma pontuação melhor a essa altura do campeonato. O próprio Cuca disse que esperava também. Esse jogo tinha que ter vencido, falava do prédio que ele queria construir, tá longe ainda de chegar no objetivo final. Esse prédio tá parecendo obra do governo. Vai ser difícil de sair, né? A obra tá ficando embargada. Então, assim, esse é um sentimento dentro do clube também, de que o São Paulo precisava estar jogando mais com as peças que chegaram e que precisava ter mais pontos também. São as duas coisas. Tanto o resultado quanto o desempenho estão abaixo, estão aquém do que o clube, de uma forma geral, esperava. E me chamou a atenção outra declaração do Dani Alves, falando que o São Paulo tem que ter um padrão de jogo, independentemente do que a imprensa fala, enfim, imprensa à parte. O que me chamou a atenção é ele dizendo isso, que as coisas de fora não podem influenciar no padrão de jogo que o time tem de ter. Você acha que ele disse isso por conta do debate que teve a semana inteira? Sobre ser sobre lateral, ele jogar na lateral, meia? Eu interpretei que tem a ver com isso, porque ele disse que as pessoas não entendem que ele como lateral pega menos na bola, e que como a imprensa aí entrou na parte que não convém, acho, pra gente debater muito, não vem ao caso, que a imprensa não jogou futebol, mas ele explicou que como lateral ele não pega tanto na bola, e ele vinha sendo escalado como 10, pela primeira vez ele foi escalado como lateral, e durante a semana nós, e como outros veículos, mas nós também, eu inclusive perguntei isso pro Cuca na entrevista durante a semana passada, se ele pensava em usar o Daniel como lateral, e acabou usando. Então me chamou a atenção isso nesse sentido. Vamos ver como é que vai ser para o próximo jogo. De repente, se o Juanfran volta para a lateral ou não, ou se ele até testa o Dani Alves numa segunda linha pelo lado direito, não sei. Mas me chamou a atenção nesse sentido. De repente, pode ser que o Dani não tenha gostado dessa mudança. Não sei como é que ele vai reagir agora para os próximos jogos, mas está claro que ele preferia ter sido escalado como meia. Independentemente se foi uma opinião, se foi uma cutucada no Cuca, o que quer que seja, eu acho que ele tem razão. O São Paulo precisa ter um padrão. Sim, concordo. Sabe, se ele vai jogar na lateral ou no meio, isso aí o Cuca tem que resolver, tem que ver onde ele vai render melhor e a escolha é dele. Mas eu acho que falta realmente um padrão ao São Paulo. O São Paulo, nessa temporada toda, o período em que teve maior padrão e maior segurança foi, por incrível que pareça, na mão do interino Wagner Mancini. Durante o Paulistão, no mata-mata, quando tinha um estilo agressivo de jogar. Foi o melhor momento do São Paulo. Teve um jogo seguro, sabe? Atacando com a ponderação bem. de que os adversários são menos qualificados do que no Brasileirão. Mas enfrentou Palmeiras, enfrentou Corinthians, enfrentou o Ituano, tudo bem. Não tô dizendo assim, em termos gerais, né? Agora, no Brasileirão, o Cuca chegou a ter... Eu cheguei até a falar aqui com vocês, falar assim, isso é sinal de um time bem treinado, né? Pelo menos defensivamente, o São Paulo se segurou bem contra o Atlético Paranaense, sabe? Fez um bom jogo. Eu achei que jogou bem com o Santos, né? O segundo tempo, assim, eu acho que de maneira geral, jogou bem, sabe? Se segurou, foi um time aguerrido, sabe? Coisas que faltavam ao São Paulo. Mas o São Paulo, ele teve 8 jogos de invencibilidade, 5 vitórias seguidas, e quando tem um primeiro tropeço, parece que o mundo desaba na cabeça de todo mundo lá, né? Assim, viram uma coisa assim, inexplicável. Tudo bem, tem a pressão por títulos, tem, mas o São Paulo não é um time inexperiente. Sabe, o São Paulo, contrário, tá cheio de São Paulo tem um Thiago Volpe que é experiente, tarimbados. Tem Daniel Alves, tem Hernanes, Pato. sabe? Tem Pato, tem Pablo, que é um cara experiente, sabe? Tem Tietê, tem Reinaldo. Pô, é um time experiente, um time que cascudo. tem que, sabe, que tem que chegar e botar a cabeça no lugar e tentar buscar o resultado. E acho que além da falta de padrão mesmo do jogo, as individualidades não estão aparecendo, né? Você vê... O próprio Daniel Alves teve um bom jogo contra o Ceará, depois são várias as atuações medianas. Ontem, na lateral, ele não foi bem, inclusive no gol do CSA, ele tá voltando, a bola já tá no ataque, já tá dentro da área para o CSA marcar o gol. O Daniel Alves aí que ele aparece na imagem, quer dizer, o Bruno Alves sai para fazer a cobertura, o Arboleda vem, o Reinaldo fecha na área e sobra o Bustamante lá para fazer o gol, quer dizer, tanto que depois o Daniel Alves foi pro meio, quer dizer, precisa ver qual é a posição que ele vai jogar e trabalhar e treinar. Não dá para toda hora
vai de lateral, vai de meia, vai de lateral, vai de meia. Isso não pode acontecer. Tem que definir qual a posição dele e trabalhar. Mas agora, Pato precisa aparecer mais, voltou agora. O Hernanes foi participativo. Foi participativo ontem, chutou, concluiu a gol. Mas assim, tá na hora das individualidades do São Paulo também aparecendo para que o time possa crescer de rendimento. Eu acho até que nos lances, às vezes, no jogo contra o CSA, eu achei que às vezes alguns tentavam até decidir sozinho na ânsia de querer conseguir fazer o gol. Fazer uma jogada individual quando às vezes o chute não era a melhor opção, mas naquele desespero de tentar buscar o gol, faltou até algumas vezes mais um passe, uma jogada mais trabalhada. Acho que as individualidades aparecem mais quando o coletivo ajuda também junto. E o São Paulo ainda está nessa oscilação, nessa montanha-russa, não conseguiu ainda encontrar um norte definitivo. Teve as 5 vitórias, agora 4 jogos sem vencer. Os times vão oscilar no Brasileirão, é aquilo que a gente fala. Quem souber diminuir ao máximo o tempo de oscilação vai ser quem vai brigar. E o São Paulo está distante, tanto por desempenho quanto por resultado. Se a gente olhar para o primeiro turno do ano passado, quando o São Paulo foi o campeão do turno com o Aguirre, fechou com 41 pontos. O Palmeiras, que foi o campeão brasileiro na última temporada, estava em 6º, igual ao São Paulo. O Palmeiras tinha 33 pontos. A diferença era de 8 para o líder, agora é de 10. Aquele Palmeiras teve uma arrancada espetacular, atropelou todo mundo com o Filipão, naquele esquema dele de dividir um time para a Copa. Quer dizer, o Palmeiras ano passado tirou uma distância ponto menor. A mais do que o São Paulo tem hoje em sexto. Um ponto a mais e tinha 2 pontos a menos em relação ao líder. A diferença era de 2 pontos menor, que era o São Paulo 41 com o Aguirre. Mas o principal para mim nesse momento é o desempenho. Você não vê... A matemática mostra, a história mostra que é possível. É possível. Mas você citou falou, 2008, desempenho. Mas o desempenho, o futebol que o São Paulo está apresentando não te faz acreditar. Claro, 19 jogos é muita coisa. E agora também é aquela hora do campeonato que começa jogos 2 vezes por semana. O calendário agora começa, né? Agora começa a ficar quarto domingo. E a reta final, quando os times que estão desesperados vão valorizar cada ponto ainda mais. Eu não sei se você lembra, ano passado o São Paulo teve aquela arrancada, jogando de quarta, domingo, quinta, sábado, teve aquela arrancada. Aí quando teve um período longo, sem jogo no meio de semana, caiu de rendimento e o Aguirre falava: não, a gente ficou muito tempo treinando, muito tempo sem jogo, tal. Agora vamos ver, né? De repente é o efeito contrário. De repente é o efeito contrário. São Paulo, a partir da segunda rodada, acredito, do retorno, né, do segundo turno, começa a jogar de quarta e domingo. Vão ter períodos que vai ter 4 jogos em sequência, depois tem uma semana de descanso, depois mais 4. Então vamos ver se é isso, de repente, né? O que você acha, Guinho? Eu acho que o São Paulo tem elenco para... O fundamental é que assim, o São Paulo tem elenco para produzir mais. É isso. Não é uma coisa assim, você pega o São Paulo do ano passado, por exemplo, quando o São Paulo perdeu algumas peças importantes. O Everton principal, né? O Everton, que vinha jogando muito bem, o São Paulo não tinha elenco para brigar. Esse ano é diferente. O São Paulo tem peças suficientes para brigar na parte de cima. O que precisa é mesmo mostrar mais. É o Cuca trabalhar melhor. A gente não pode acompanhar os treinos, né? Porque todos os treinos táticos são fechados e tal. Mas a situação é melhor que o ano passado, porque o ano passado não tinha elenco para brigar. Perdeu o Rojas machucado, que fez uma falta enorme na reta final ano passado. Esse ano tem peças, então tá na hora de mostrar melhor futebol. E aí o que se agrava é isso. A qualidade melhorou do material humano, em tese, e o futebol não tá acompanhando. O Aguirre, você pode criticar ou elogiar, cada um tem a sua opinião. Mas tinha um padrão. Tinha uma identidade clara de jogo. São Paulo era um time que todo mundo sabia mais ou menos como é que ia se portar, ganhou do Flamengo no Maracanã com o seu estilo de jogo, pode ser feio, pode ser bonito, alguns vão achar que não é. Tinha uma proposta de jogo, seguia aquilo e conseguia. Quando faltaram as peças, não conseguiu manter o nível, que foi o que você falou, principalmente o Militão também, depois que saiu, fez diferença. O Everton... O Militão, inclusive, sai no dia que o São Paulo vira líder, né? Então, e aí sentiu o peso de não ter a reposição. Agora tem mais peças, mas não conseguiu ainda encontrar o seu norte para, de fato, arrancar. Teve esses 5 jogos de vitória, só para ter uma comparação, o Santos e o Palmeiras, que estavam duelando até agora há pouco, estão entre os primeiros, tiveram 7 vitórias cada um de sequência, e o Flamengo agora está numa sequência de 6. Quer dizer, o São Paulo já teve uma arrancada, não é também que está tudo ruim, não é isso.
mas não tá jogando para disputar título. O que dificulta para o São Paulo, eu não sei se vocês concordam, o São Paulo lá do Corinthians é o time que mais empata no Campeonato Brasileiro. 8 Já empates foi cada o um. ano passado um dos times que mais empataram. Foi o recordista. No Morumbi, ano no ano, são 11 empates já. É muita coisa, é muito ponto perdido como mandante num campeonato por pontos corridos. O Cuca falou disso ontem. Falou, né? Era melhor ter... Às vezes é melhor você perder um jogo e de repente ganhar 2, né? Vai fazendo essa matemática, não tem, assim, o empate prejudica muito no campeonato de pontos corridos. E o São Paulo assusta o número de empates. Por que eu tô dizendo isso? Porque se você, todo mundo tá falando, né? Muita gente fala, mas não pode se desesperar porque 2008 virou, o Palmeiras virou ano passado. Mas o São Paulo tá muito distante em número de vitórias. Né? E isso é complicado porque é o primeiro critério de desempate. Qualquer empate, o São Paulo fica atrás, né? Exatamente. O São Paulo e o Corinthians têm uma campanha quase idêntica. Os dois têm 8 empates, os dois têm 8 vitórias, os dois têm 56,1% de aproveitamento. A única diferença é justamente no confronto direto, porque é um gol de diferença no saldo. A vitória por 1-0 do Corinthians. As defesas são as duas melhores. Não sei se tem uma coincidência nisso, de terem mais empates. Os dois são os líderes em empates no campeonato, 8 cada um. O Corinthians tem a melhor defesa com 12 gols sofridos, o São Paulo a segunda melhor com 13 gols sofridos, o resto é tudo igual. Então são campanhas parecidas e, Sim. embora, na minha opinião, o elenco do São Paulo seja melhor que o do Corinthians. Sim, com certeza. E também fizeram um número de contratações mais ou menos parecido para esse ano. O São Paulo contratou, se eu não estou enganado, 14 jogadores, o Corinthians contratou por aí também. Agora, bom que você tocou nesse assunto, desculpa te interromper, Guinho. Bom que você tocou nesse assunto. Prazer. Não, mas é porque o Guinho ia falar, eu senti a respiração dele para falar. É uma sintonia diferente. Você já tinha terminado. Eu quero entender o seguinte, Razan. Pro ano que vem, né? A diretoria aposta muito em não vender seus principais jogadores, não vender as joias da base, recusou propostas, sabe, conseguiu manter o Reinaldo. Existe uma perspectiva para o ano que vem, é cedo ainda, concordo, mas existe uma perspectiva para o ano que vem para ter pelo menos de 80% a 90% desse elenco, para não começar novamente uma reconstrução, aquele mesmo papo, né, de repente ter uma sequência e falar, pô, a espinha dorsal do time está aqui, nós vamos começar com ela. Existe uma perspectiva para isso? A sinalização do São Paulo nas contratações que fez, o tempo de contrato que amarrou com os jogadores, os principais, é de que sim. O Dani Alves tem contrato até 2022 para a Copa. Pablo tem contrato longo. Pato tem contrato longo. Os principais reforços da temporada, todos têm contrato longo. O que você poderia pensar de saída, na minha visão, Arboleda, que o São Paulo de fato admitia vender nessa última janela, não aconteceu, mas está negociando e pode aceitar, inclusive acertar um negócio agora para entregar em janeiro. Então essa saída é possibilidade real, dependendo do que chegar. O Kansas City já teve uma proposta recusada dos Estados Unidos, e o Antony, como o Guinho falou, que foi o cara mais assediado na última janela. O São Paulo recusou 20 milhões de euros. A postura da diretoria em relação aos principais de Cotia era só perdê-los por multa, porque por multa não é vender, é perder. É uma cláusula de contrato. Mas essa intenção era só para essa janela de agora ou vale também para a próxima? Era para a última janela de agora, que é a principal janela da Europa, de verão, que é a mais forte quando começa a temporada deles. Essa do final de ano, normalmente não tem tantas propostas assim. Mas eu acho que no caso do Antony, aí não é informação, é só uma dedução. Eu acho que permanece essa perspectiva de querer segurá-lo para a próxima janela. A não ser que o clube se encontre em um caos financeiro tamanho que seja sim ou sim. Precisamos disso para fechar as vendas, não conseguimos mais nenhuma negociação, é isso ou isso, chegou 30 milhões de euros pelo Antony. O que você faz? Aí acho que é uma situação atípica. Mas me leva a crer que os principais nomes pelo menos vão continuar. E aí acho que só o Antony, pelo que eu vejo assim como um cara que está valorizado por seleção, por ascensão ao profissional, de poder chegar e receber uma proposta. Não lembro de mais alguém. Vocês acho lembram? que é fundamental para o São Paulo fazer isso para começar bem a temporada. No outro podcast que eu participei, a gente falou sobre isso. O São Paulo começa o ano, chega abril, já muda todo o elenco. Sai, ninguém mais presta, foi mal no Paulista, troca tudo. Nesse ano fez até, se você pensar, 3 reformulações, digamos assim. Não pode, Você contratou alguns jogadores no começo do ano, mais ou menos 6 ou 7. Aí chegou em março, contratou mais alguns. E quando o Cuca chegou e fez os pedidos dele, chegaram mais outros agora nessa janela do meio do ano. Vitor Bueno, Tietê, enfim, Daniel. Por exemplo, volta a dar aqueles exemplos. O Jusilei, que até o fim do ano passado
era titular, era peça importante, tá lá encostado, nem treina mais no São Paulo. Quer dizer, precisa parar com essa bipolaridade de montar elenco, aí não dá certo, troca tudo. É o que o Leandroca falou, monta aí uma base com 70%, 80% do elenco, e aí você troca ali. Eu acho assim, a situação financeira do São Paulo não permite ficar segurando o jogador toda hora. Vai chegar uma hora que você é obrigado a vender, porque a situação do São Paulo, o São Paulo não tem uma situação financeira favorável, não tem um patrocinador como a Crefisa, que, embora seja um banco também, mas que põe ali muito mais do que a gente sabe. Então, assim, vai chegar uma hora que vai precisar vender gente. Embora o objetivo seja cada vez mais diminuir a interferência disso, hoje é a realidade do São Paulo. A realidade do São Paulo é essa, vai precisar vender. Então, precisa vender. Eu acredito que Por isso que vendeu o Morato. Você conseguiu ainda com o Morato ali, mas acho que assim, Arboleda, o Antony, principalmente, que é o mais valorizado, eu acho que o São Paulo não vai ter como segurar o ano que vem, não. Só lembrando que o São Paulo, na última semana, liberou o William Farias para o Sport. O William Farias foi o 12º jogador a sair do São Paulo na temporada, é muita coisa. O William Farias, que é o tipo da contratação que não dá para entender, né? Saiu do Vitória livre, né? Para que veio? E quase não jogou. Jogou pouquíssimo no São Paulo. Não dá para entender. E o Everton Felipe foi pro Atlético Paranaense. Foi pro Atlético Paranaense. Então, assim, são 12 saídas no ano, podendo ser 14, porque tem o Bruno Pérez e o Jusilei, que não são, na verdade, saídas. Só não está efetivado ainda. Né? Só não se sabe para onde. Mas já é uma saída. Não estão mais no grupo. A chance de participar do grupo novamente é mínima, até porque o Bruno Pérez está vinculado até dezembro. O Jusilei ainda tem contrato, mas eu creio que dificilmente vá voltar. Difícil ter uma reversão depois da situação como ficou, né? Nem treina mais no CT. A ser utilizado pelo São Paulo. A gente vai abrir agora, a gente colocou antes de começar a nossa gravação, a gente pediu na internet para os nossos seguidores, para o pessoal que acompanha o podcast GE São Paulo, lembrando que esse é o episódio 11, com presença de Marcelo Razan e Marcelo Prado, o Huguinho, né, sempre com o comando de Leonardo M. Bianchi nas nossas picapes aqui. E a gente abriu para perguntas na internet e é impressionante a quantidade de perguntas sobre padrão de jogo. Que foi o que o Daniel Alves falou. Que foi o que o Daniel Alves falou, né? Tá aqui o @freitas_SZZ, né? E o nickzinho dela tá escrito Surtada. Pergunta assim, por que o São Paulo não tem um estilo de jogo? O Ricardo Lousa pergunta: na visão de vocês, qual o erro do time? Por que não rende o que se espera com um elenco tão forte? Né? Tem a ver também com um padrão de jogo, né? O Guinho já até falou aqui que falta aparecer as individualidades. Vocês têm o que dizer a esses internautas, meus amigos? É difícil de responder essas perguntas, o Leandro, o Guinho. É a pergunta que a gente também se faz. Não dá para ter uma razão só. Acho que são vários fatores. Alguns a gente até já falou nos podcasts anteriores. Time em construção, troca de treinadores, jogadores chegando. O São Paulo buscando um norte. Como todo ano está buscando, e é difícil você sempre recomeçar. No meio da temporada, com o terceiro treinador, as coisas vão andar mais devagar. Embora, sim, já precisava, como existe essa cobrança lá interna no clube, a expectativa era que a essa altura do ano o São Paulo precisava jogar mais futebol, precisava apresentar resultados melhores, e já está quase acabando a temporada, e o time ainda está longe desse padrão. E além disso que o Razan falou, também tem a questão das lesões, né? Também atrapalha. As lesões atrapalham muito. O tempo de recuperação no São Paulo se você comparar o tempo de recuperação das lesões no São Paulo com o tempo de recuperação nos outros times, tem como até o Razan comentou alguma coisa disso no último podcast, alguma coisa tá errada no processo. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. O Arrascaeta, quando sofreu a lesão muscular no Flamengo, ele voltou em 15 dias para jogar pela Libertadores. E o Hernanes ficou um mês, os outros jogadores... Mas o Hernanes até chamou atenção. O Hernanes até surpreendeu pro lado bom nesse Exatamente, lado, que se esperava que fosse alguma coisa mais grave. Mas tem outras lesões, o São Paulo tem muita lesão, eu acho que isso atrapalha também, porque você começa a montar uma base, aí você vai, vou trabalhar essa base, não consegue, sai 1, sai 2, sai 3, sai em 4, sai em 5, chega uma hora que você monta sem 9, atrapalha, então por isso que é difícil também dar um padrão de jogo. Agora é o que você falou, jogo que vem não tem mais desculpa, vai ter mais uma semana para treinar,
todas as peças à disposição, sem ser o Roas, que a gente lamenta, porque era um cara que poderia ajudar. Sim. Mas agora acabaram as desculpas, tá na hora de jogar bola. Com as voltas do Igor Vinícius e do Hudson, que o Edu falou. E agora mais uma semana também dos jogadores que estão voltando, porque também não é fácil ficar um mês sem jogar e já chegar na ponta dos cascos. Vão ter mais uma semana de treinamento. Pablo, Pater, Hernanes e Resumindo, a hashtag do programa é sem desculpa. O Luiz Marcelo pergunta aqui, por que até agora o trabalho do Cuca não foi cobrado pela diretoria, visto que não vendeu nenhum jogador e o elenco do São Paulo não é ruim? Isso, e o elenco do São Paulo não é ruim. O Razan falou agora há pouco aqui, né? Já há uma insatisfação, uma certa insatisfação em alguns setores, né, do São Paulo, em relação a desempenho, em relação a resultado, assim, o São Paulo, estilo de jogo, mas, me corrija se eu estiver errado, ainda não há nem sinal de uma troca de treinador. Não, nada, zero, não ouvi nada nesse sentido, seria leviano falar. Mas tem sim, cobrança, o São Paulo faz reuniões do departamento de futebol semanais, às vezes com um tempo de espera maior, mas tem sim esse tipo de cobrança no clube, por uma melhora, e é claro que o São Paulo precisa e deve jogar mais com o que tem em mãos hoje. Isso tanto dentro do clube como fora por parte da torcida, que é essa cobrança que a gente está vendo nas redes sociais. Uma última aqui, e já agradecendo a todos que participaram pela hashtag GE São Paulo, uma última, o @TeusLouvato. Ele pergunta aqui se o sistema defensivo do São Paulo ficou mais exposto com a saída do Luan, né? E se tem uma maneira de equilibrar isso. Vocês concordam? Eu acho que a saída do Luan tem mais a ver com a qualidade no passe, né? O Luan é um muito bom marcador, só que ele é deficiente na hora de dar o passe, principalmente na chegada ao ataque. Nos últimos jogos do Luan, nós tivemos algumas oportunidades de gol que o Luan podia chegar chutando, e ele tem essa deficiência. Acho que é por isso que o Cuca tá tentando trabalhar com o Lisieiro e com o Tietê, para ter mais chegada, mais qualidade no passe. Mas é uma opção. Acho que em determinados jogos, por exemplo, vou dar um exemplo, logo aí o São Paulo tem um Flamengo no Maracanã. Luan neles. O Luan tem que jogar. O Luan, você não pode jogar com o meio campo tão solto assim. Aí, com o passar do jogo, você vai entrando e vai saindo. Eu acho que o Cuca tem também muito disso, de ajustar o time na circunstância do adversário, no local do jogo, tudo isso ele leva em consideração para escalar a equipe. Muito bom, lembrando que tudo que a gente fala aqui nessa meia hora, 40 minutos, pode mudar daqui a pouco, inclusive as nossas opiniões. Então a gente chegou... Como já mudam, né? Como já muda, vai mudando sempre. Lembrando disso, continuem participando pela hashtag GE São Paulo, mandem sugestões, mandem dicas, mandem desabafos, vale quase tudo, contem com a gente. Agradecendo aqui a presença do Marcelo Prado, nosso Guinho. Foi muito bacana tê-lo aqui, um cara com uma experiência gigantesca no jornalismo, uma experiência enorme também no dia a dia do São Paulo, né? Uma atuação fervorosa aí nas redes sociais, no Twitter, né? Botando sempre o dedo na ferida. Guinho, foi um prazer te ter aqui, obrigado pela participação, suas considerações finais. Cara, foi um prazer participar, eu escuto toda semana, acompanho muito o trabalho de vocês, tô sempre cornetando, dando ideias, é isso, cara. Rede social, liberdade na rede social é tudo, cara. Muito bom. Razan, obrigado por estar aqui de novo. Já agradeci o Edu que participou. Uma boa semana de trabalho pra você. Eu trabalho só até quinta-feira, depois folgo 3 dias. Ah, tá fácil? Vou pra praia dar uma descansada. Tá fácil. Então vocês me passem as informações. Aí na semana que vem você chegar tranquilo. Eu chego bem tranquilo. Só uma pergunta, quem que faz o jogo do São Paulo no fim de semana? Marcelo Razan. Meu Deus. Sábado faço o jogo, mas não estarei lá no Rio, mas vamos fazer o jogo de São Paulo contra o Botafogo, e é quando a torcida espera essa recuperação. Foi justamente contra esses adversários que o São Paulo deu bons resultados no primeiro turno, né? Venceu o Goiás fora, teve bons resultados nesse começo de campeonato. Vamos ver agora como vai ser o desempenho do tricolor. E vamos esperar que o São Paulo melhore para a alegria de quem torce pelo São Paulo, porque pior do que foi no domingo não tem como ser. Agradecendo também a Leonardo M. Bianchi, nosso editor, produtor. Sem ele nada disso aqui acontece. Obrigado, Leon. Obrigado, torcida tricolor. Obrigado, Leandro. É isso aí, ficamos por aqui com o episódio 11 do podcast GE São Paulo. Lembrando que para escutar o podcast GE São Paulo, você pode ir nas plataformas do Google, da Apple e Pocket Cast, e também, obviamente, globesport.com/podcasts. E como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Até a próxima.